Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. É uma honra, um privilégio para nós estarmos aqui. Mas essa oportunidade que o Senhor nos concede, a Ele a honra, a glória e o louvor, só Ele merece. Eu sou imensamente grato a Ele por isso. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo. Livro do Êxodo. Livro do Êxodo. Depois nós vamos folhear um pouquinho mais a Bíblia. Eu vou pedir que você chegue até o profeta Isaías. Mas primeiro, Êxodo capítulo de número 3. Depois Isaías 43. Se você já puder deixar engatilhado, nós vamos ler seguidamente os textos desses dois livros. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Êxodo 3, versículos 13 e 14. Diz assim o texto: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Vamos para o profeta Isaías, capítulo 43. Esse texto talvez esteja um pouco diferente da sua Bíblia, dependendo da sua versão. Eu li esse de Êxodo na versão, nova versão internacional, NVI. O livro do profeta Isaías, eu gostaria de ler na revista corrigida, que talvez seja a forma que a maioria já conhece, que diz assim o versículo 13 de Isaías 43: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Feche sua Bíblia. Pode tomar o seu assento. Amados e queridos irmãos, confesso que cada oportunidade que eu tenho aqui tem sido uma experiência um pouco diferente para mim. E, por incrível que pareça, engraçado talvez, é que a gente, nas nossas orações, a gente costuma pedir a Deus as coisas, né? Deus faz isso, faz aquilo na minha vida, na sua vida. E às vezes a gente não entende como que Deus age. E uma das minhas petições a Deus é para que eu tenha experiências novas a cada dia. E engraçado que a cada oportunidade, isso é um exemplo, Deus tem feito e falado comigo de uma maneira diferente. E eu às vezes fico meio apavorado, meio desesperado. E aí, no meio desse pavor, Deus diz assim: você esqueceu do que você me pediu? Você me pediu para ter experiências novas, então eu vou te dar experiências novas a cada dia. Glória a Jesus. Porque a gente, quando vai pregar, você ora e pede a Deus uma palavra, e aí você espera que Deus simplesmente coloca você sentadinho ali e fala assim: agora escuta aqui que eu quero que você fale. Mas a gente vislumbra esse cenário, mas nem sempre é assim que acontece. Na maioria das vezes não é assim que acontece. Mas para quem às vezes o pastor, os irmãos que aqui tem um pouco mais de hábito de estar aqui pregando, vai entender o que eu estou falando aqui. Mas eu estava meditando neste texto que nós lemos, o livro do Êxodo,
um texto muito bem conhecido de todos nós. Moisés fora chamado pelo Senhor ali no Monte Horebe, o monte do Senhor, em meio a uma sarça que ardia, mas não se consumia. Moisés, espantado com aquela visão, tenta se aproximar para compreender o que estava acontecendo ali. E no meio daquela sarça ele ouve uma voz: Moisés, calma lá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés, espantado, não conhecia ainda Deus como ele é, não sabia quem era esse que com ele falava. Moisés havia vivido no Egito por 40 anos e estava durante a sua peregrinação no deserto mais 40 anos, e ali Deus o chamou. E nesta visão e neste encontro com Deus, Deus se apresenta para ele e dá a ele uma missão muito importante, que seria o resgate do povo de Deus do cativeiro egípcio. O povo estava aprisionado há mais de 400 anos, escravizados, oprimidos, sofrendo. E diz a Bíblia que a opressão e o sofrimento daquele povo chegou ao Senhor, e Deus desceu para poder resgatá-los. E Deus então chama Moisés para que através dele pudesse isso acontecer. Moisés, espantado com tudo aquilo, ele questiona a Deus: mas eu, Senhor, quem sou eu para fazer e cumprir esse papel, essa missão? E Deus diz para ele: eu serei contigo. E Moisés prossegue o diálogo com Deus: mas e quando eu voltar lá e me apresentar para o povo e para o faraó, e eles me perguntaram quem me enviou? Moisés estava inserido numa sociedade, numa realidade totalmente pagã, politeísta. O Egito tinham vários deuses, inúmeros, diversos, mais de dúzia de deuses, entre eles o deus Ram, Amon, Osíris, Ísis e tantos outros por aí. E eles conheciam esses deuses por nome, pelo seu atributo, pelo que ele representava, pelo que ele fazia. E Moisés ainda não conhecia o Deus do Monte Horebe, o Senhor que criou o céu e a terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de seus pais. Mas esse Deus se apresentou para ele. Mas Moisés então me pergunta: o que eu vou dizer para aquele povo acerca do Senhor? Quem és tu? Quem é o Senhor? Essa foi a pergunta de Moisés. E nessa noite, eu quero te perguntar a mesma coisa: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Talvez você no dia a dia, ninguém te pergunta isso. Você se parar e tentar refrescar a sua memória, raras as vezes você foi questionado acerca disso, de forma direta. Quem é o seu Deus? Eu não consigo me lembrar quando fui questionado por alguém, confrontado por alguém lá fora, de quem era o meu Deus, de quem era o Senhor a quem eu vim aqui todos os dias para cultuar, quem era o Senhor, razão pela qual nós estamos aqui nessa noite. E Moisés perguntou: quem é o Senhor? E Deus lhe responde: eu sou o que sou. Você vai até eles, Moisés, e vai dizer diretamente, sem rodeio, curto e grosso: eu sou, me enviou a vós. Nós enfrentamos diversas dificuldades, diversas situações, e ainda que não sejamos confrontados diretamente sobre quem é o nosso Deus, essas dificuldades, essas tempestades, como o pastor pregou ontem, essas aflições do nosso dia a dia, elas nos fazem esse questionamento em todo o tempo. Talvez ninguém chega para você e te pergunta quem é o seu Deus, mas a tempestade que bate na sua porta pergunta: quem é o seu Deus?
doença que muitas vezes bate na sua porta, aflige a sua casa, a sua família, está te perguntando quem é o seu Deus. O abandono que você sofre, talvez dos seus familiares, amigos, irmãos, está te perguntando quem é o seu Deus, quem Ele é. Quem é esse Deus? Quem é este Senhor que resolveu descer para poder libertar o povo que estava há mais de 400 anos escravizados no Egito? Quem é este Deus pelo qual os irmãos saem em meio à chuva, a sol, às intempéries do dia a dia, para se reunir em um templo, para cultuá-lo, para adorá-lo, para louvá-lo? Quem é esse Deus? É esta a pergunta nesta noite que nós precisamos responder, que nós precisamos deixar bem claro, precisamos externar. Todos os dias somos questionados sobre isso e talvez não percebemos. No seu trabalho, no seio da sua família, dentro da igreja, no meio dos seus amigos, por onde você passa. Ah, mas ninguém me perguntou. Mas as circunstâncias do dia a dia te perguntam. Quem é esse Deus? Quando a gente pensa nisso e Deus se apresenta a Ele como eu sou o que sou, Deus está se apresentando a Moisés, fazendo conhecido a Moisés, mas simplesmente dizendo o seu nome: eu sou. Quem te enviou foi o eu sou. Quem mandou você vir aqui? Eu sou. Mas o que é isso, Moisés? Que história é essa? Aqui a gente ouviu falar de Deus Amon, Osíris, Amon, Ram e tantos outros que eu nunca vi falar desse aí. Eu sou. Quem é esse Deus? Para conhecermos alguém, irmãos, naturalmente, a primeira coisa que a gente vai procurar saber é o nome da pessoa. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa para depois saber o nome. Primeiro você procura saber o nome para depois conhecê-la. Até porque, pelo nome, você já tem alguma noção de quem seja aquela pessoa. E quando a gente fala do povo de Deus, especialmente o povo hebreu, os israelitas, isso fica mais evidente. O povo de Israel, os seus nomes têm significados, estão atrelados a traços de sua personalidade, do seu caráter. Quando se diz o nome de um israelita, já sabe o que ele representa, sabe o que significa, sabe qual é o seu papel, sabe o que ele faz, sabe o que ele representa para a sua comunidade, para a sua família, para a sua nação. Eu, quando fui agraciado por Deus, eu e minha esposa, de termos filhos, nós procuramos saber o que significava o nome daqueles que aquele nome que nós gostaríamos de dá-los a cada um deles. Porque gostaríamos que o significado do nome acompanhasse a trajetória de vida deles, fosse uma marca registrada na vida deles. Nicolas significa vitorioso. Sofia significa sabedoria. Depois você pesquisa e procura saber o que significa seu nome. E depois faça um comparativo com seus traços de personalidade e caráter. Mas e aqui, nessa noite, nós estamos falando do eu sou. Quem é? O que nos traz a revelação deste nome? O que ele nos mostra acerca desse Deus que se apresentou a Moisés? Quem ele é? Qual a sua característica, sua personalidade, os seus traços de caráter? E aqui está intrinsecamente contido tudo isso neste nome. Obviamente não tenho tempo suficiente para exaurir todo este assunto, mas eu gostaria de falar algumas coisas sobre este nome, para identificar para você quem é esse eu sou. Primeiro, quando Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu sou Deus eterno.
Moisés, eu sou aquele que não tem princípio e não tem fim. Moisés, eu sou aquele que é perpetuamente. Moisés, eu sou aquele que está acima do próprio tempo. Moisés, se lembra do Gênesis capítulo 1, versículo 1 que você registrou? No princípio criou Deus o céu e a terra. Você lembra o que significa isso, Moisés? Nada existia, porém eu já estava lá, Moisés. Eu já estava lá, Moisés. Eu não fico limitado ao tempo. Deus não se limita ao tempo. Deus não tem princípio, não tem fim. Ou seja, Ele é um ser eterno. Grave isso. Eu sou significa que Deus é eterno. Ele não tem princípio, Ele não tem fim. O salmista externa isso no Salmo 90, no verso 2. Ele disse: antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Paulo escreveu aos irmãos em Colossos, aos Colossenses, capítulo 1, verso 17, que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. João vai escrever que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e para ele são todas as coisas. Esse é o grande eu sou que eu e você cultuamos aqui nessa noite. É um Deus eterno. Ele é eterno, não tem princípio, nem tem fim. E na medida que você compreende isso, você vai entender mais à frente por que Ele é esse grande eu sou. E não haveria outra forma dele se apresentar a Moisés melhor do que esta. Salmo 135, verso 13 diz: o teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente. Salmo 145 também, verso 13 diz: o teu reino é um reino eterno. Se tem um reino, tem um rei. Quem é este rei? Eu sou. O seu reino é eterno, portanto ele é eterno. O Deus que você serve, irmãos, não se limita a este tempo que nós estamos vivendo. O tempo é uma sucessão de fatos. O tempo não existia, Deus criou o próprio tempo, e Ele não se limita a ele. Quando Deus disse: eu sou o que sou, para Moisés, Ele se revela um Deus imutável. Além de Ele ser o Deus eterno, Ele é o Deus imutável. O que significa isso, irmão? Você está falando? Significa que Ele não muda. Significa que Ele é o que é, ou eu sou o que sou, não apenas naquele momento, naquele instante. Ele disse: eu sou o Deus de seus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou contigo. Ele é o que é, antes, hoje e eternamente. Se você pensar um pouco e refletir o que significa isso, você vai exultar na presença dele. Quando fala que Deus é imutável, significa que as suas palavras, as suas promessas, os seus propósitos permanecem inalteráveis, inalterados. Eles não mudam. Por isso que o próprio Moisés, no livro de Números, ele vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele determinou, aquilo que ele decretou, está decretado e será cumprido, seja agora ou amanhã. A palavra dele é ponto final. Disse, está dito e vai se cumprir. Hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil. Inclusive nós estamos vendo por aí alguns pastores dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser reformada, que a Bíblia precisa ser remodelada.
Mas eu lembro do que Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra jamais há de passar. Por quê? Porque Ele é um Deus imutável e a sua palavra também é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Ela não altera, ela não muda. Os seus propósitos, as suas promessas permanecem de pé. Se Deus prometeu algo para fazer na sua vida, fique tranquilo, Ele vai cumprir, porque Ele é imutável e a sua palavra também o é. O salmista, no Salmo 102, versículos 25 ao 27, ele expressa essa imutabilidade do nosso Deus, e ele diz: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu, o céu e a terra, pode perecer, pode acabar, pode passar, mas o salmista diz: mas tu, Senhor, permanecerás. O Senhor permanecerás. O céu pode passar, a terra também pode perecer, mas o Senhor permanecerá, porque o Senhor é um Deus eterno e imutável. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. O profeta Malaquias vai dizer no capítulo 3, versículo 6. Aliás, o próprio Deus diz através do profeta Malaquias: ei, Malaquias, escute só, eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Tiago vai nos dizer na sua epístola: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu não sei como que você não pode glorificar a Deus, porque Ele não muda. As circunstâncias, a nossa vida, eu e você mudamos constantemente. Eu não sou o mesmo de 10 anos atrás. Eu não penso da mesma forma que eu pensava há alguns anos atrás. Eu não sou da mesma maneira que eu era lá atrás. Até a fisionomia é diferente. Quem me conheceu há muito tempo sabe disso. Vai perceber as diferenças. Quem convive comigo sabe como eu era e como eu sou hoje. E amanhã vou ser diferente, porque eu sou aperfeiçoado a cada dia. O Senhor muda e transforma a minha vida dia após dia. Eu não sou imutável, eu sou mutável, eu mudo. As circunstâncias à nossa volta, hoje está chovendo, amanhã fará sol, ou talvez a chuva permaneça, não sabemos, mas a circunstância à nossa volta também muda, altera. Hoje nós estamos saudáveis, talvez, queira Deus não, podemos ser acometidos por alguma enfermidade. Somos sujeitos a essas mutações do meio em que nós vivemos, deste mundo. As nossas vidas são sujeitas a isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos, que nós cultuamos, que nós estamos aqui por Ele, Ele não muda. Aleluia. Ele permanece o mesmo. Ainda que tudo à nossa volta e nós mesmos mudemos, Ele permanece o mesmo. Ele permanece infiel, diz a Escritura. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é imutável. Quando Ele diz eu sou o que sou, Ele está dizendo para Moisés: eu sou eterno, eu sou imutável, eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou diferente dos deuses do Egito, que eles cultuam, cada um para uma coisa. Um Deus para o sol, um Deus para a lua, um Deus para a agricultura, um Deus para a água, um Deus da fertilidade, Deus para coisas diversas. Mas Deus está apresentando para Moisés: eu sou diferente, eu sou o verdadeiro Deus, eu sou o que sou, o eterno, o Senhor Criador do céu e da terra, o Deus imutável, que estabeleceu decretos e mandamentos, e esses não mudam, não alteram, porque eu sou o mesmo, eu não mudo. Esse é o nosso Deus.
Quando você for confrontado lá fora e alguém te perguntar quem é o Deus que você serve, ou quando a tempestade bater a sua porta e tentar fazer você naufragar no oceano dessa vida, levante a sua voz e diga: o grande eu sou está comigo. Ele é o meu Deus, imutável e eterno. É esse Deus que nós servimos, o Deus imutável, o Deus eterno. Quando ele diz para Moisés: eu sou o que sou, ele está dizendo para Moisés: eu sou um Deus onipresente. Ou seja, esse Deus que nós cultuamos aqui, que se apresentou para Moisés, é um Deus onipresente. A onipresença de Deus, irmãos, da mesma forma que a eternidade nos fala da não limitação de Deus ao tempo, a onipresença fala da não limitação a Deus do espaço ou dimensão. Por isso que nós dizemos que o Deus, o grande eu sou, está aqui hoje, mas Ele está também com quem está nos acompanhando pela live, lá, aonde Ele está. O mesmo Deus que nós estamos cultuando está aqui conosco, mas está lá na Batista, está na Assembleia, está na Pentecostal, está lá na Deus é Amor, está na Peniel, está em todas essas igrejas que estão cultuando a Ele, presente em sua plenitude, na plenitude do seu ser. Porque às vezes a gente, como somos limitados à nossa compreensão, a gente começa a imaginar como Deus está presente. A gente imagina que Deus, Ele é como se ocupasse todo o espaço, e aí por isso que Ele está presente aqui e lá. Não. Se fosse assim, aqui ia estar um pedaço e o outro pedaço ia estar lá. Não. Quando fala da onipresença de Deus, está falando da sua presença plena. Ele está aqui da mesma maneira que Ele está lá. Ele não se limita ao espaço ou a dimensões como nós. O nosso Deus está presente aqui, irmãos. Esse grande eu sou está presente aqui. Jeremias, no capítulo 23, vai dizer: o Senhor questiona o profeta Jeremias: sou eu apenas o Senhor, ou Deus, de longe? Ou de perto? Se eu sou de longe, eu também sou de perto. Glória a Deus. Deus está aqui. Glória. Sua esposa não veio no culto, Ele está lá. Aleluia, Jesus. Está lá cuidando dela, de sua filha. É o Deus onipresente. Aleluia. Muitos irmãos não estão aqui, não puderam estar aqui conosco nessa noite. Deus está lá com eles também. Aleluia. Deus não deixou eles lá e veio ficar aqui com vocês, não. Ele veio aqui conosco para receber a nossa adoração, mas Ele está lá também com eles. Ele é onipresente. Ele não é somente um Deus de perto, mas é também um Deus de longe. Ele diz para o profeta: por acaso alguém poderia se esconder de mim, Jeremias? Alguém poderia se esconder em algum esconderijo que eu não possa ver? Não preencho eu os céus e a terra? Deus está com a sua esposa lá onde ela está agora. Deus está com o seu parente, com o seu amigo aonde ele está agora, e você veio aqui cultuar ao Senhor. Talvez você não poderia nem estar aqui. Talvez você deveria estar fazendo algo ou cuidando de alguém, mas você escolheu estar aqui. Você escolheu vir para a presença do grande eu sou aqui neste santuário. E Ele está dizendo que, para que você não se preocupe, que Ele está lá também aonde você gostaria de estar agora, cuidando do que você gostaria de estar cuidando, ou daquele que você queria estar ajudando nesta hora. Ele é um Deus onipresente que está aqui e também está lá. Quando ele disse isso, o salmista, para mim é uma das melhores e maiores expressões da onipresença de Deus, quando o salmista, no Salmo 139, a partir dos versículos 7 até o 10, ele começa a expressar: para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face, Senhor? Se eu subir até o céu,
tu ali estás. Se eu colocar a minha cama nas profundezas, tu ali também estarás. Se eu pegar as asas da alva, ou se habitar nas extremidades do mar, ali também a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Essa para mim é uma das maiores expressões na Bíblia Sagrada que nos faz compreender a onipresença de Deus. Não há como fugir dos olhos do Senhor. Não tem como esconder-se dele. Não tem para onde fugir da sua presença. Ele está te vendo. Talvez eu não veja. Talvez o pastor não está vendo. Talvez o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente não está te vendo. Mas Deus está te vendo. Deus está te contemplando. Deus está te enxergando. Ainda que você ache que esteja escondido. Para Ele não. Ele está lá, te vendo. Ele está olhando para o seu coração aí, sentado no banco. Ele não te vê exteriormente apenas como eu posso ver. Mas Ele, quando olha para você, Ele olha penetrando. O olhar de Deus para nós é penetrante, irmãos. E às vezes nos constrange. Porque é como se Ele nos desnudasse completamente quando estamos diante da sua onipresença, diante desse Deus tremendo. Nós percebemos que Ele é diferente. Não é como esses deuses que por aí apregoam. Muitos estão às vezes sendo carregados. Esse Deus aqui não. Muitos carregam deuses por aí nas costas, mas o Deus que nós servimos é Ele que nos carrega nos braços, é Ele que nos acompanha, é Ele que está presente no nosso dia a dia. É esse Deus que se apresentou a Moisés, dizendo para ele: eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus imutável, eu sou o Deus onipresente. E este nome também nos diz acerca desse Deus como Deus onipotente. São palavras que nós estamos acostumados a ouvir. Deus eterno, Deus imutável, Deus onipresente, Deus onipotente, e há muitos outros. E, como eu disse, não tenho a pretensão de exaurir este assunto, e o tempo também não nos permite isso, mas eu gostaria de destacar esses pontos. O Deus a quem se apresentou a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Ele está dizendo para Moisés: vai lá e fala para o povo de Israel: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o Israel estava sofrendo cativo há muitos anos, oprimido, e a opressão cada vez mais aumentava, porque quem governava o Egito não conheceu os pais do povo de Israel, os patriarcas, especialmente José. E ali eles só queriam fazer o seu império crescer e expandir o seu domínio e as suas riquezas. E para isso, fazia o que fosse necessário com o povo de Israel. Sofriam cargas e mais cargas de trabalho excessivo, sofriam falta das coisas, necessidades. A liberdade que eles poderiam ter foi tomada, porque a escravidão e a opressão faz isso com o homem, tira a sua liberdade, prende-o, acorrenta-o. Mas Deus disse para Moisés: diga para eles que eu sou o que sou. Eu sou Deus Todo-Poderoso.
Ainda que o império egípcio, ainda que Faraó seja poderoso, eu sou mais poderoso do que ele. Eu sou maior do que ele. Se ele tem poder para mantê-los escravos, eu tenho poder para quebrar as correntes dessa escravidão e colocar o meu povo em liberdade. Glória a Deus. Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Esse Deus que nós servimos, que se apresentou para Moisés, o grande eu sou, é o Deus onipotente. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 18, verso 27, o Senhor disse: há coisas que para os homens é impossível, mas para Deus não é. Você serve, irmão. Você está aqui nessa noite diante do grande eu sou, o Deus que tudo pode, o Deus que tem todo o poder, o Deus que é soberano e capaz de destruir toda qualquer fortaleza que se coloque diante de você. Esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Jó, no capítulo 42, verso 2, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedidos ou frustrados. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido, pode ser frustrados. Ou seja, Ele pode todas as coisas. Por isso que nós lemos o texto que o profeta Isaías disse. Esse texto do profeta Isaías aplica exatamente a definição do grande eu sou. Eu entendi que Deus a quem eu sirvo é eterno. Eu entendi que Ele é imutável. Eu entendi que Ele é onipresente, que Ele é onipotente. Mas eu gostaria de entender, irmão, o que isso significa para a minha vida. Significa o que o profeta Isaías disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ainda não consegui compreender, irmãos. Moisés questionou a Deus exatamente, e Deus disse para ele: eu sou o que sou. Moisés, vai dizer para eles lá que eu sou. O que significa isso quando eles me perguntaram, Senhor? Significa que eu sou o libertador deles, Moisés. Eles precisam de libertador, eu sou o libertador, Moisés. O que eles precisam, Moisés? Eles precisam caminhar pelo deserto, eu sou o caminho que vai guiá-los, Moisés. Eles precisam de alimento, eu sou o pão que desceu do céu, Moisés. Eu sou o alimento vivo para eles, Moisés. Eles estão com sede, Senhor. Quem é o Senhor? Eu sou aquele que faz da rocha brotar água, Moisés. Esse sou eu, Moisés. Pode dizer para eles lá que não vai faltar água, não vai faltar alimento, não vai faltar luz à noite. Vai ter uma coluna de fogo para iluminar o caminho por onde eles vão passar. E de dia, durante a caminhada no deserto, vai ter uma nuvem para cobri-los, Moisés. Porque eu sou o que sou. Esse é o Deus que você vai apresentar para o povo de Israel, que não é como os deuses do Egito, que são carregados nos braços, pendurados nas paredes, colocados sobre altares. Eu sou um Deus vivo, poderoso, imutável, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, aquele que faz, aquele que opera, aquele que fala, aquele que determina, aquele que cumpre, aquele que executa. Eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o que sou, Moisés. O que você quer, irmão? Você veio aqui nessa noite por quê? Você veio cultuar a Deus aqui por quê? Irmão, eu estou com um problema de saúde. Deus é aquele que cura. Deus sarou os leprosos.
Deus curou cego, Deus curou coxo, Deus curou e até ressuscitou. Se morrer, se preciso for, Ele ressuscita. É esse Deus que nós servimos. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nós adoramos. Por isso, nessa noite, abra sua boca, glorifique a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele. Só Ele merece, só Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa exaltação. É por Ele que nós estamos aqui. O grande eu sou, aquele que nos guarda, aquele que nos guia, aquele que nos protege. É esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que você vai apresentar para o povo de Israel, Moisés. Eu tenho mãos, Moisés, para guiá-los, para tomá-los pelas mãos. As minhas mãos não estão encolhidas, os meus ouvidos não estão agravados. Portanto, Moisés, pode dizer para eles que eu ouvi o gemido deles. E Deus está dizendo, Ele está ouvindo a sua oração, o seu gemido, a sua dor, o seu sofrimento. Não tem sido, ó Deus, ignorado por Ele, mas Ele tem visto, Ele está contemplando, e Ele te diz, Ele está contigo, Ele está presente na sua vida, Ele está te conduzindo, Ele está levando você a transpor esse obstáculo, a passar por essa barreira, a sobreviver em meio a esse temporal. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos. Antes que houvesse dia, eu sou eterno. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Ele está presente, Ele não muda, é o mesmo. Operando eu, quem impedirá? Ele tem todo o poder para agir. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar. Eu tenho orado, irmão, para a salvação da minha família, mas o coração daquele povo é muito duro, há muita incredulidade. O Deus que nós servimos, esse eu sou aqui, irmãos, Ele faz transplante. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração insensível e torna esse coração sensível, um coração incrédulo e se torna um coração cheio de fé, cheio de fervor. É esse Deus que nós servimos. Ah, irmão, eu estou sofrendo com a enfermidade e eu já procurei os médicos, já fui em todos os especialistas e não consegui a solução para o meu problema. Eles já decretaram, falou que não tinha jeito, que vai acabar dessa forma. Eu quero te dizer uma coisa: quem dá a palavra final é o grande eu sou. Minha esposa já contou aqui e eu vou reforçar, vou relembrá-los, talvez alguns não ouviram. Nós não podíamos ter filhos. Oramos muito, choramos diversas vezes, e chegou o ponto, procuramos os mais diversos especialistas aqui e fora. Em alguns, nos primeiros que foi, minha esposa foi sozinha e ela voltava arrasada. E aí, depois da primeira vez, eu falei com ela que eu não ia deixar ela ir no médico mais sozinha, porque os médicos parece que não tinham coração, falava rasgado: você não vai ter filho, você não vai gerar. E nós fomos orar. E oramos 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou um ponto que ela virou para mim e falou assim: eu acho que eu não vou poder te dar um filho. Eu falei com ela: não se preocupe, eu não casei com você por causa dos filhos. Nós vamos continuar a nossa jornada, nossa caminhada. Mas chegou a hora, irmãos, que o grande eu sou se levantou. Aleluia. E aqueles diagnósticos que foram dados por diversos médicos e especialistas, esses diagnósticos foram literalmente pelo grande eu sou. Ele pegou pela mão assim e rasgou, um por um. Ele rasgou um por um, embolou e jogou no lixo.
E falou assim: agora quem vai fazer sou eu. Toma. Aleluia. Meu filho vai completar 12 anos esse ano. Glória. Quando eu recebi a notícia, ela é testemunha, já falou isso com um bocado de gente. Eu fiquei em estado de choque. Ela me contou que estava grávida. Eu fiquei em estado de choque. Eu não tive reação alguma. Fiquei completamente estatalado, sem saber o que fazer. Eu não sabia como reagir. Fiquei impressionado com aquilo. Porque nós cremos num Deus de milagre, mas quando o milagre acontece na nossa vida, a gente fica besta, sem saber o que vai acontecer, como é que vai ser. A gente não sabe como é que vai acontecer o milagre. A gente sabe que Deus faz o milagre, Ele pode fazer o milagre. Se Ele quiser, Ele faz agora. Aleluia! E Ele fez um milagre na nossa vida. E eu fiquei 3 dias. Pergunta para ela aí se eu estou mentindo. 3 dias. Parece que eu estava em outro mundo, sem saber o que eu fazia. Eu não sabia que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ir para casa, que eu tinha que ir para a faculdade. Não sabia o que eu tinha que fazer. Eu fiquei aéreo, completamente perdido. Assim, talvez para os irmãos entenderem como foi o espanto diante do milagre. Sem acreditar às vezes. Assim, não é possível. Será? É verdade? Não é? Fiquei 3 dias, ela está aí. Minha família, minha sogra, minha cunhada, eles são testemunhas de que foi exatamente assim que aconteceu. E Deus nos deu o Nicolas. Por isso, eu falei com ela, eu vou colocar o nome dele de Vitorioso. O nome dele vai ser Nicolas, que significa vitorioso no meio do seu povo. O Senhor me deu a vitória. O Senhor fez um milagre na minha vida, na minha casa. Deus realizou um milagre que para os médicos era impossível. Para a sociedade é algo inexplicável. Para muitos é conta carochinha, invencionice. Mas eu sei que não é. Eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor se levantou em nosso favor, como disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Deus é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que pode abrir a madre da minha esposa como Ele fez e nos concedeu a vitória, nos concedeu a bênção, o privilégio de sermos pais. Eu não sei o que você tem passado, qual a sua aflição, qual o milagre que você espera, mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos é o grande eu sou, que opera maravilhas, que opera milagres. E Deus é tão maravilhoso, a gente não tem palavras para poder descrevê-lo. Por isso que a gente fica limitado e não compreende totalmente. O próprio livro de Jó fala sobre isso. Deus é tão grande que não podemos compreender. Não conseguimos compreender. E eu ouvi um pregador uma vez falando assim: não tenta compreender e entender Deus, não, que você vai ficar meio pirado. Porque Deus é soberano, Ele é onipotente, Ele age aonde ninguém mais vê nada. Deus faz de uma rocha brotar água. Deus faz o povo que estava cercado de um lado por um exército e à frente diante de um mar, e não tinha para onde correr. O exército que vinha atrás queria destruí-los, matá-los, e à frente estava um mar. O que aconteceu? O que Deus resolveu fazer? Tem a solução fácil. Qual que é? Abre o mar. Água para lá, água para cá, passa no meio. A tempestade está batendo aí na sua porta, está sacudindo o seu barco, como o pastor pregou ontem. Ele vai chegar, a 4ª vigília está chegando. Aguarda só mais um pouquinho, que a 4ª vigília está chegando. O Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus imutável que não muda, Ele vai chegar e vai acalmar essa tempestade. E se preciso for, Ele te chama para sair do barco e faz você caminhar por cima das águas e atravessa para um lugar seguro. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos. O grande eu sou. E como Ele é tão maravilhoso, tão esplendoroso, Ele não se deu por satisfeito por nos dar só o Nicolas, não. Ele deu mais um, toma mais um. Você estava orando pedindo um filho, agora eu te der 2, toma 2. Toma 2. Aí eu falei assim: não vou orar mais não. Parar.
Deus de milagre da multiplicação, né? Multiplicou os peixes, o pão na calma. Tá bom. Sofia significa sabedoria. Que Deus faça ela crescer em sabedoria e graça. É esse Deus que nós servimos, irmãos. O Deus que faz milagre. Você está precisando de um milagre? Confia nesse Deus, o grande eu sou. Coloque-se de pé, por gentileza. O nosso Deus é o grande eu sou e isso basta. Isso basta. O grande eu sou. O nosso Deus, Ele é soberano. Ele não está limitado às circunstâncias, às situações da nossa vida. Como foi cantado, ainda que a figueira não floresça, Ele permanece o mesmo. Não se preocupe, Ele vai te alegrar em meio a essa situação. Aleluia. Ele vai renovar as suas esperanças, Ele vai renovar a sua alma, a sua alegria, o seu gozo, porque é Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida da sua casa, é Ele quem cuida da sua família.